Do outro lado, eu tenho um segundo corretor, que agora não representa mais um cliente proprietário, mas sim um cliente comprador. E olha só que bacana, esse segundo corretor representa um cliente, né, que está buscando um imóvel para comprar, que tem as mesmas características do imóvel anunciado pelo corretor A. Então, a gente sempre fala, né, que a tecnologia, ela precisa facilitar o nosso cotidiano, né? Esse é um dos grandes objetivos, não só no nosso âmbito profissional, mas também no nosso cotidiano, né? A tecnologia, ela está aí para facilitar mesmo as nossas tarefas, as nossas demandas, ela está para facilitar o nosso cotidiano. E aqui não seria diferente, tá, pessoal? E o Buyer Match, ele é justamente, ele entra, né, nesse facilitador utilizando a tecnologia. Então, em vez de você ficar buscando ali, né, às vezes até jogando num grupo do WhatsApp, pessoal, tem um imóvel com tais características, estou aberto aí à parceria. Você não precisa fazer isso ali manualmente, né, no WhatsApp, por exemplo. Você pode criar uma ficha para o seu cliente comprador, com todas as características que esse cliente comprador está buscando nesse imóvel, e o sistema vai ficar 6 meses ativo buscando esses imóveis para você. Tá? Então, em vez de você ir ali, entrar todo dia, visualizar, pesquisar, você cria uma ficha, o sistema faz isso automaticamente para você. A única coisa que você precisa fazer é justamente analisar os resultados e encaminhar eles para o seu cliente comprador. Tá? Você recebe uma notificação e aí é só entrar no iList e encaminhar para o seu cliente. Tá? Então, o Buyer Match é um exemplo maravilhoso de tecnologia sendo utilizada ao seu favor, certo? Então, aqui, como a gente mencionou, né, até como o Leonardo também já até adiantou para a gente, o Buyer Match, ele funciona, né, em ambas as situações. Então, se você está representando um cliente comprador, ele funciona. Se você está representando um cliente proprietário, também. A única diferença é o local que você vai acessar, tá bom? Então, se você representa um cliente comprador, você vai adicionar um novo Buyer Match para ele. Então, você vai criar um Buyer Match para esse cliente. Se você está representando o cliente proprietário, você não precisa fazer a criação dessa ficha, tá? Porque você já vai conseguir visualizar os potenciais compradores ali na ficha de cadastro do seu imóvel, tá? Assim como temos uma área ali no Buyer Match para procurar por clientes, tá? Procurar por compradores. Tá? Então, a única coisa que muda, dependendo aí da situação em que você se encontra, é o local em que você irá acessar a ferramenta, tá? É a única coisa que modifica. Aqui, então, eu tenho um print do local, né, da página inicial do Buyer Match. Eu vou mostrar para vocês ao vivo como funciona a ferramenta, mas aqui você consegue visualizar todos os Buyer Matches criados. Então, cada linha dessa representa um cliente comprador diferente, tá? E se você quiser criar um novo, basta vir aqui nesse botãozinho verde de adicionar o Buyer Match, tá bom? Então, esse é o print para vocês também se localizarem, tá? Mas eu vou mostrar para vocês ao vivo para a gente fazer um teste aqui juntos, certo? Vou alterar aqui a minha tela, só um minutinho, para a gente poder apresentar a minha tela do iList. Vamos lá. Vou parar a minha apresentação aqui, só um minutinho, pessoal. Tendo um probleminha aqui técnico, mas eu vou abrir uma nova aba aqui sem problemas. Então, enquanto eu vou abrindo, pessoal, só passando algumas informações para vocês. Como eu mencionei, né, o Buyer Match, ele fica ali habilitado por 6 meses. Então, quando você cria uma ficha para o seu lead, né, para o seu cliente comprador, você consegue fazer com que o sistema trabalhe por você por 6 meses. Tá? Vamos supor que você criou um Buyer Match para o seu lead e você já encontrou ali um imóvel, né? O imóvel perfeito para esse seu lead comprador. Você pode também arquivar esse Buyer Match e ele não vai mais ficar procurando por imóveis e também não vai mais te notificar em relação a isso. Tá? Então, você também consegue ter esse controle. O sistema fica habilitado por 6 meses, mas caso você não deseje, também isso você pode alterar. Tá? Pronto, pessoal. Então, aqui eu vou... Obrigada, Eduardo. Também aqui já está do meu ladinho a minha tela. Então, agora nós estamos vendo aqui um perfil de testes, tá, pessoal? Aqui é um perfil de um corretor, para a gente poder realmente utilizar, mexer no sistema, fazer ali alterações sem medo algum, tá?
Então, o buyer match, ele fica aqui na lateral, tá bom? Então, sempre que você passar o mouse nessa opção de buyer match, nesse menu lateral, você verá aquelas duas opções que eu apresentei para vocês no slide, tá? Então, adicionar buyer match, quando você está representando um cliente comprador, e procurar por compradores, se você representa o proprietário, tá? Aqui, no caso, eu vou clicar em adicionar buyer match, porque nós vamos criar uma ficha para o meu cliente comprador, tá? Aqui, pessoal, o sistema ele vai pedir para você o nome desse lead. Se você já tem esse lead cadastrado aqui no seu menu de contatos, que é a opção logo acima, né, do buyer match, você não precisa cadastrar de novo. Você só precisa colocar aqui o primeiro nome ou o sobrenome desse lead e o sistema já vai identificar isso para você, tá? Aqui, no caso, eu coloquei o Carlos, e aqui ele identificou por duas formas, né? O primeiro nome dele e também o e-mail. Então, se eu quiser colocar o e-mail só, você também pode inserir essa informação aqui e o sistema identifica para você, tá? Vou clicar aqui e aí o sistema vai criar essa ficha atrelado a esse lead. Se eu não tivesse esse cadastro aqui, né? Se eu não tivesse cadastrado esse meu lead, supondo aqui, Carlos acabou de entrar na minha franquia, ele entrou agora, e ele quer comprar um imóvel e eu já quero ali com ele construir um buyer match juntos. Você poderia vir aqui em criar novo contato, nesse botãozinho verde, preencher algumas informações, tá, básicas desse lead e também seguir para a próxima etapa. Seria a mesma coisa, tá? Então, aqui eu vou salvar e eu já vou ser redirecionada para a tela do buyer match, tá? Vou até aproximar aqui para vocês verem as informações até com uma qualidade melhor, tá? Prontinho. Então, aqui eu preciso informar para o sistema quais são as características que o Carlos, esse meu lead, está buscando num imóvel, tá bom? É isso que eu preciso identificar para o sistema. Primeira coisa, eu preciso dar um nome para esse buyer match. O meu nome, pessoal, ele precisa ser bem objetivo, tá bom? Ele não pode ser muito extenso, muito longo. Por quê? Porque essa informação vai ficar visível para outra perna. Então, para a pessoa que está representando, né, ali o cliente proprietário e está buscando o imóvel, potenciais clientes, melhor dizendo, ele vai ter acesso a essa informação. Então, não pode ser muito extenso, porque senão ele não vai conseguir visualizar todos os detalhes que você inserir aqui, tá? Então, por exemplo, aqui nós poderíamos ser bem sucintos, tá? Apartamento, por exemplo, de forma até mesmo abreviada, tá? Você não precisa escrever apartamento por extenso. Apartamento em Praia do Canto, ES. Aqui eu poderia também adicionar, por exemplo, características importantes. Se for muito importante ter 2 dormitórios, por exemplo, eu poderia colocar essa informação aqui. Mas aqui é o máximo, tá, pessoal? Não posso colocar mais informações, eu até posso, melhor dizendo, mas a gente não recomenda, tá? Precisa ser bem objetivo, bem sucinto esse título, beleza? Depois que eu coloquei aqui as características mais importantes que o meu cliente está buscando, eu tenho acesso a essa chave aqui que eu posso manter habilitada, como eu posso desabilitar também, tá? Clicando em cima dela. O que ela representa? Se eu mantenho essa chave habilitada, assim, do jeito que ela está verdinha, isso significa que todo e qualquer resultado que o sistema encontrar, que o buyer match identificar, ele vai encaminhar automaticamente para o seu lead via e-mail, tá bom, pessoal? Então, se você cadastrou o e-mail do seu lead nessa ficha de cadastro e você deixou essa opção habilitada, isso significa que sempre que o sistema encontrar um novo resultado, ele vai mandar ali e-mails automáticos para esse seu lead, tá bom? Nós recomendamos que essa opção ela permaneça desabilitada, tá, pessoal? Por quê? Porque é muito importante que você analise os resultados e mande esses resultados de uma só vez, tá? Então, vamos supor que numa mesma semana, o sistema encontrou ali 5 imóveis novos, 5 novos imóveis que foram cadastrados e que se encaixam com o que o seu lead está buscando. O lead ele vai acabar recebendo muitos e-mails e talvez ele não vai dar a atenção necessária, né, para esse imóvel. Então, o sistema já vai fazer 95% do trabalho por você. Esses 5% finais seria realmente de analisar os resultados e mandar todos de uma vez, até mesmo para manter ali a atenção do lead, tá? Para ele conseguir analisar todas as informações de uma única vez. A gente sabe como o tempo é corrido, né? E, por exemplo, nesse caso que eu apresentei de 5 imóveis diferentes, talvez o lead veja um, veja dois, mas não veja todos, tá?
Então, aqui a gente orienta que vocês mantenham essa opção desabilitada. Mas, se você quiser manter aqui verdinho, habilitado, sem problema nenhum, sabendo que esses imóveis vão ser enviados de forma automática. Bom? Beleza, pessoal. Agora que a gente já identificou ali as características principais, nós vamos, então, para o preenchimento do Buyer Match. O Buyer Match, ele é dividido em 4 etapas, tá? Até aqui elas estão sinalizadas aqui em azul. A primeira etapa, você precisa identificar para o sistema alguns detalhes principais, básicos, que o seu lead está buscando. Exemplo, o Carlos, que é esse lead para qual eu estou criando esse Buyer Match, ele está buscando um imóvel que precisa estar disponível para venda ou para locação. Ou seja, ele quer alugar ou ele quer comprar um imóvel. Você precisa identificar essa informação aqui. Mesma coisa se esse imóvel precisa ser residencial ou comercial, tá? Notem que eu estou utilizando a palavra ou, tá? Porque é realmente um ou outro. Eu não consigo criar um mesmo Buyer Match buscando, por exemplo, imóveis disponíveis para venda e para locação ao mesmo tempo. Eu preciso escolher um dos dois. Se for o caso, o que a gente recomenda também é que você crie 2 cadastros para esse seu mesmo lead ali no menu de contatos. E aí você cria um Buyer Match para imóveis ali disponíveis para venda e outro para locação, tá bom? Para justamente o sistema te apresentar informações fidedignas. Aqui, então, eu vou manter para venda e residencial. Então, o Carlos está querendo comprar um imóvel para morar, certo? Com a família dele. Agora, vamos partir, então, para a segunda etapa do preenchimento, que é a de localização. Aqui, pessoal, nós temos 3 opções, tá? Então, aqui eu posso indicar manualmente região, estado, cidade e bairros, tá? Mais de um bairro, inclusive, se eu quiser. Eu posso também indicar o CEP, caso seja necessário, ou até mesmo escolher um raio ali de espaço desenhando num mapa, tá? E aí vai depender realmente da sua situação. Então, se o seu lead, ele sabe que ele quer morar ali em 3 bairros diferentes, são bairros próximos, mas ele está disposto a morar nesses 3 bairros, você vai utilizar essa primeira opção. Se o seu lead quer morar em uma rua em específico, em um CEP em específico, exemplo, ele precisa morar perto da mãe ou da família, né, porque precisa ali manter uma proximidade caso necessite, você vai utilizar a segunda opção, indicando um CEP. Agora, se o seu lead, ele ainda não sabe exatamente onde ele quer morar, aqui em São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo ela é dividida em zonas, né? Então, a gente tem a Zona Norte, Zona Sul. Vamos supor, então, que o seu lead quer morar na Zona Sul de São Paulo. Você pode, então, desenhar um raio aqui, certo? No mapa, e todos os imóveis, de acordo com as características que você mencionar, que estão dentro dessa localização, vão ser apresentados como resultado, tá? Então, aqui você pode utilizar uma dessas 3 opções, tá bom? Para o nosso teste, eu vou utilizar a primeira opção, porque ela tem ali um detalhezinho que é bem importante a gente passar ali um marca-texto em cima, tá? Destacar. Então, vamos lá. Aqui, então, vou colocar, né, região Sudeste. Aqui eu vou selecionar o estado Espírito Santo, cidade Vitória. Notem que automaticamente o campo de bairro já aparece aqui para mim, né? Então, aqui eu posso selecionar os bairros caso eu queira. Então, aqui eu vou selecionar Praia do Canto, certo? Preenchi todas as informações. Letícia, posso passar para a terceira etapa? Não, tá, pessoal? Antes de vocês passarem para a próxima etapa, vocês precisam clicar nesse botãozinho aqui, eu vou até aproximar para vocês verem bem, que é o botãozinho de adicionar, tá bom? Quando eu clico em cima dele, olha só, o bairro aparece aqui embaixo para mim. Por que isso é importante? Porque eu poderia vir aqui e selecionar outro bairro, por exemplo. Vamos supor Pontal de Camburi, certo? Selecionei aqui Pontal de Camburi e posso adicionar. Então, notem que agora eu tenho 2 bairros selecionados. E eu posso ir selecionando quantos eu quiser, tá? Por isso que é muito importante você clicar em adicionar quando você usa essa primeira opção e também essa segunda, tá? Então, se eu preenchesse aqui o CEP, eu preciso clicar nesse botãozinho adicionar também, certo? Então, sempre se lembrem de preencher e clicar em adicionar. Maravilha, já selecionei o bairro, posso passar para a terceira etapa, que é a etapa de precificação, tá, pessoal? Então, aqui, você vai indicar para o sistema quanto que o Carlos, qual que é a faixa de preço que o seu lead comprador, ele está disposto a pagar nesse imóvel, tá bom? E aqui, eu vou utilizar até mesmo uma faixa de preço bem extensa
para eu poder mostrar os resultados para vocês, tá bom? Então, aqui eu vou colocar de 650 mil até 6 milhões. Eu vi que nessa localização, fiz uma pesquisa antes da apresentação, eu vi que essa localização tem mesmo essa diferença de preço, tá? Então, aqui eu coloquei esses valores. Pode ser que você, quando estiver utilizando ali o Buyer Match, quando você preencha esse campo, o sistema possa te apresentar que não exista nenhum resultado ali, né, nenhum imóvel que combine com essas características que você selecionou. Isso é bacana também, pessoal, para você apresentar para o seu lead comprador que talvez essa faixa de preço, por exemplo, possa estar muito abaixo do mercado, a gente precisa aumentar um pouquinho mais essa faixa de preço, pode até ser utilizado como uma forma ali de realmente apresentar para o seu lead qual é a realidade daquela localização na qual ele quer adquirir esse imóvel, tá? Você pode até utilizar isso a seu favor também. Beleza, pessoal, preenchemos aqui, né, a faixa de preço, vamos para os detalhes. Então, aqui, como o nome já diz, você vai apresentar ali as características que o seu lead está buscando nesse imóvel, certo? Então, aqui eu preciso indicar, antes de tudo, qual que é o tipo de imóvel. Então, se é uma casa, se é um apartamento, aqui a gente tem várias opções, tá? Se é uma cobertura, se é um sítio, um loft. Então, aqui você precisa indicar qual que é o tipo de imóvel. Aqui, no caso, eu vou selecionar apartamento. E também nós temos outros campos que não são obrigatórios, mas existem para caso seja importante para o seu lead, tá? Então, aqui nós temos vários campos mínimos e máximos, né? Campos mínimos e máximos para número de dormitórios, para número de banheiros, para número de suítes, se isso for algo importante. Campo mínimo e máximo para vagas de estacionamento. Nós sabemos que algumas famílias precisam ali, né, tem a necessidade de ter uma, duas, até mesmo 3 vagas de estacionamento. Aqui, nos pisos, é o andar, tá? Então, se o seu lead, ele quer morar num apartamento, mas ele não quer morar muito próximo do térreo, ele quer morar, né, em andares mais altos para fugir um pouco do barulho, você pode colocar aqui um número mínimo e máximo de andares também, tá? Aqui nós temos número mínimo e máximo para ano de construção. Então, se o seu lead quer morar num apartamento mais antigo, porque sabe que apartamentos mais antigos são maiores, por exemplo, ou o contrário, ele quer morar num apartamento mais novo, né, recém-construído, você consegue colocar aqui, por exemplo, ano mínimo aqui 2020 até 2024, o sistema só vai te apresentar imóveis com ano de construção dentro desse período, tá bom? Lembrando que não são campos obrigatórios, mas existem caso seja necessário, tá bom? Temos também aqui campos para metragem. Então, se o seu lead não quer morar num apartamento muito pequeno, você pode colocar aqui, né, na área construída, colocar ali a metragem mínima e máxima. O sistema vai te apresentar também somente informações dentro dessas características. Para finalizar aqui a área de detalhes, nós temos as nossas opções clicáveis, né? São as mesmas opções que aparecem lá no momento do cadastro do imóvel, tá? Então, vamos supor que o Carlos, que é esse lead aqui que eu estou cadastrando, né, o Buyer Match, criando o Buyer Match para ele precisa que tenha 2 dormitórios, certo? 2 quartos no apartamento, 2 banheiros e também que tenha estacionamento, certo? A gente tem essas características. O lead te passou essas características que ele precisa que tenha no apartamento. Então, aqui eu vou colocar mínimo 2 dormitórios, mínimo 2 banheiros também, e aqui embaixo eu vou procurar o estacionamento. Uma dica, como nós temos várias opções aqui, às vezes a gente fica procurando e não acha, né? Usando o seu teclado, você pode clicar no botãozinho, né? Ctrl, na tecla Ctrl, você fica segurando a tecla Ctrl e clica em F. Isso vai fazer com que essa barrinha aqui em cima, deixa eu até mudar aqui a minha tela para vocês verem junto comigo. Mudando essa informação, você consegue, olha só, agora vocês vão conseguir ver. Vocês conseguem ativar essa caixinha aqui, olha só. Vindo aqui, você consegue escrever qualquer palavra e o seu navegador ele vai te mostrar onde essa palavra está na página. Então, por exemplo, estacionamento. Se eu escrevo aqui estacionamento, ele vai me mostrar que existem três resultados, né, dessa palavra-chave. Aqui a gente tem essa opção mínimo e máximo, né? Mas se eu for para a próxima, olha só, nós temos 2 opções relacionadas a estacionamento. Estacionamento de visitantes e estacionamento no subsolo. Eu vou selecionar aqui estacionamento no subsolo, porque é o que o meu
lead está pedindo para mim, né? Uma questão obrigatória aqui no imóvel. Vamos supor também que ele tenha animais, tenha ali um cachorrinho, um gatinho, e ele não está disposto a abrir mão, né, do pet dele. Então, esse imóvel precisa ser pet friendly. Você pode vir aqui também escrever pet. Aqui ele vai te apresentar a opção de não é permitido pet. Você pode ir para a próxima. Aqui ele também puxa a palavra carpete. Mas aqui a gente tem o pet friendly, tá? Então, é só clicar aqui, pronto. Você já selecionou essas duas características que são importantes para o seu lead. Então, essa ferramenta do Ctrl F pode te auxiliar também a encontrar de uma forma mais rápida, tá bom? Então, perfeito, selecionamos aqui, preenchemos todas as opções, agora a gente já pode ver os resultados. Nós temos duas opções aqui de visualização dos resultados, tá? Que estão relacionadas com essas opções que a gente consegue clicar, que a gente consegue selecionar. Se você quer ver resultados que obrigatoriamente tenham essas duas opções que a gente selecionou, foram 3, na verdade, né? Pet friendly e estacionamento no subsolo, foram 2. Então, se você quer que o sistema te apresente imóveis que necessariamente tenham essas duas características, você vai selecionar essa opção aqui, todas as características selecionadas, tá bom? Aqui, inclusive, a gente tem um izinho que te orienta sobre isso, tá bom? O que isso representa. Se você esquecer também, depois aqui da apresentação, é só vir ali no izinho, clicar em cima, que você já vai ver uma explicação. Agora, se o seu lead é um lead mais maleável, ele fala, olha, tudo bem se tiver uma característica, mas eu estou disposto a ver, mesmo se não tiver, você vai selecionar a segunda opção, qualquer uma das características selecionadas, tá bom? Então, eu vou deixar essa segunda opção aqui marcada, e agora eu clico em salvar para o sistema justamente me apresentar os resultados. Vamos ver se ele vai encontrar alguma propriedade correspondente de acordo com essas características. Então, aqui ele vai fazer, né, vai puxar essas informações. Então, o que ele está fazendo agora? Ele está vendo dentro do sistema, dentro do iList, se existe algum imóvel cadastrado dentro do sistema com as características que a gente mencionou. Então, o imóvel disponível para venda, residencial, lá na Praia do Canto, que tem 2 dormitórios, 2 banheiros ali mínimo, que seja pet friendly, que tenha ali estacionamento, tá? Então, o sistema estava fazendo essa busca. E olha só, ele encontrou 16 propriedades correspondentes, tá? Então, agora, o que eu posso fazer, eu como corretor que estou representando o meu lead comprador, né? Agora eu vou analisar essas opções. Então, olha só, aqui você consegue, inclusive, mudar, né, a ordem de visualização. Aqui você está vendo somente os imóveis ativos, mas se você quiser ver só os novos matches, ou seja, se você cadastrou esse buyer match lá na semana passada, e agora você quer visualizar se entrou algum imóvel novo, você pode vir aqui e selecionar novos matches, tá? Então, aqui você também consegue filtrar para imóveis que você já enviou para o seu lead. Então, aqui você consegue filtrar, né, a visualização. E aqui, justamente, colocar a ordem, mudar a ordem de visualização. Então, se eu quero ver ali relacionado a preço, tanto do menor para o maior, como, né, o contrário, do maior ao menor, você consegue utilizando essas duas opções aqui. Se você quer ver os imóveis por data de captação, então os mais recentes primeiro, tá? Você pode clicar aqui em data de captação. E também aqui a gente tem a opção de área total, tá bom? Então, se você quer ver por metragem, você também consegue aplicar esse filtro. Então, olha só, aqui nós temos os resultados, né? Os 16 resultados. E aqui você consegue ter acesso às informações do imóvel. Aqui eu consigo ver a corretora, né, no caso, responsável pela captação desse imóvel, aqui no caso a Paola. Então, eu até mesmo poderia ter acesso aqui ao número de telefone dela, caso eu quisesse mandar uma mensagem, ao e-mail também, caso eu quisesse ali mandar uma mensagem. Poderia também utilizar essas ferramentas aqui para contato. Aqui eu tenho acesso às informações básicas do imóvel, então, valor de anúncio, as características principais, o endereço, número de vagas de estacionamento, número de dormitórios, número de banheiros, também tenho acesso aqui ao número de suítes. Aqui eu consigo visualizar nessa porcentagem aqui que está em verdinha, justamente a qualidade desse cadastro, tá? A qualidade do cadastro desse imóvel. Então, eu consigo até ver se essa ficha foi construída de uma forma bacana, se tem vários detalhes que foram adicionados a essa ficha, eu consigo ter esse cuidado também. Aqui no caso, o imóvel da Paola está com uma ótima qualidade, 83%. Aqui eu consigo, clicando em ver propriedade,
eu sou redirecionado para a área ali da pesquisa global, então eu consigo ter acesso, melhor dizendo, a mais informações, tá? Então aqui eu consigo ver todas as fotos do imóvel, consigo ter acesso a todos os detalhes dessa propriedade, consigo ter acesso também à descrição, né, pública desse imóvel. Então, aqui você tem acesso mesmo aos detalhes e todas as informações desse imóvel de uma forma mais completa, tá? Voltando aqui para o Buyer Match, nós temos mais dois botõezinhos. Esse primeiro aqui de compartilhar é um botão muito importante para o Buyer Match, tá? Clicando aqui, você vai ser redirecionado para esse pop-up, aqui essa tela, e aqui você vai ter acesso às principais redes sociais. Caso você queira já encaminhar esse imóvel, você pode copiar esse link, né, vindo aqui nesse ícone dessas duas folhinhas. Clicando aqui, você já vai ter esse link salvo, tá? Olha só, link copiado para a área de transferência, e aí você pode ir clicando em uma dessas redes sociais para encaminhar para o seu lead. O mais legal, pessoal, desse link, se vocês notarem, é um link que tem uma informação, né, a mais depois do ID do imóvel. Então, aqui a gente tem remax.com.br/ID e algumas informações adicionais. Por que tem essas informações adicionais? Por que esse link ele é diferente? Porque todo e qualquer imóvel que você compartilha através do seu Buyer Match, o seu lead, quando ele acessar esse link, ele não vai ver os dados do captador, ele vai ver os seus dados para contato, tá? Então, aqui, por exemplo, o imóvel da Paola, se a Beatriz, né, que é essa corretora que a gente está usando de teste, ela encaminha esse link para o lead dela, são os dados da Beatriz que vão aparecer para contato e não os dados da Paola. Então, é a foto da Beatriz, é o nome dela, é o nome da franquia dela, são os dados para contato, e-mail, telefone, justamente para manter, né, essa questão de respeito até mesmo a quem trabalha ali com o lead, tá? E é claro, se o cliente da Beatriz gostar desse imóvel da Paola, o próximo passo lógico é justamente a Beatriz entrar em contato com a Paola e apresentar essa proposta de parceria, tá? Nós sabemos que aqui dentro da Remax, essa possibilidade, né, de você realmente apresentar propostas é uma coisa muito, muito rica da nossa rede, né, algo muito, muito importante, e o Buyer Match está alinhado com essa nossa lógica, tá, com essa nossa lógica de mercado. Então, aqui, sempre respeitando, né, o lead, justamente para o lead continuar com você, esse link é personalizado, ele ganha uma máscara, né, entre aspas, com os seus dados para contato, mas é claro, você precisa necessariamente entrar em contato com o captador, caso o seu lead se interesse por esse imóvel, tá? Então, aqui você consegue visualizar todas as informações desse imóvel, tá? Então, aqui a gente tem o imóvel do Bruno, o imóvel do Marcelo, da Carol, da Juliana. Vamos supor, então, que eu gostei desses 4 primeiros imóveis e eu quero compartilhar com o meu lead. Quais são as formas, Letícia, que eu posso compartilhar? A primeira nós já vimos, né, que é clicando aqui em compartilhar e copiando esse link e colando, por exemplo, na sua conversa com o lead no WhatsApp, sua conversa no Facebook, no Instagram, né, todas as redes sociais que você utilizar aí para contato. Agora, se você quiser mandar vários imóveis de uma só vez, você consegue fazer isso por e-mail, tá? Como que você faz? Aqui em cima do imóvel, nós temos esse quadradinho aqui, tá? Que é um quadradinho clicável, selecionável. Então, eu quero mandar esse imóvel da Paola, quero mandar esse imóvel do Bruno e eu quero mandar esse imóvel do Marcelo. Notem que eu cliquei nos 3 quadradinhos referente a cada uma das propriedades. Lá no final da página, eu vou encontrar 2 opções, tá? Eu consigo, inclusive, imprimir, ou seja, o sistema ele vai elaborar um PDF para mim e eu posso até mesmo imprimir e apresentar ali para o meu cliente, caso eu queira, ali um relatório, né, um documento com várias possibilidades. E eu também posso encaminhar por e-mail, clicando naquele botãozinho verde e-mail, tá? Você consegue alterar o assunto é algo que você consegue alterar, consegue mudar caso queira. Aqui, pessoal, até um adendo, as informações estão aparecendo em inglês porque a gente está usando uma base de testes, mas para vocês vai aparecer tudo traduzido em português, certinho. Então, aqui eu poderia alterar o assunto. O campo, né, o corpo da mensagem do e-mail você não consegue alterar, é fixo, mas você consegue receber uma cópia desse e-mail. Então, você está mandando um e-mail para o seu lead, mas você quer receber um e-mail igual para você ver até mesmo quais foram ali os imóveis que ele viu, até mesmo para se assegurar de que tudo foi enviado certinho.
você pode clicar aqui em enviar cópia e o sistema já vai te encaminhar essa cópia também, tá? Então, olha só, aqui estão os 3 imóveis que eu selecionei, né? Clicando aqui em enviar e-mail, o sistema automaticamente vai encaminhar essa informação para o meu lead, tá? E olha que bacana, quando eu mando por e-mail, o sistema consegue manter um registro de quais imóveis eu encaminhei, quais imóveis eu já compartilhei com o meu lead. Então, olha só, aqui em cima da foto, você vai ver essa tagzinha aqui de enviado, tá? Então, isso significa que esses 3 imóveis aqui você já enviou em algum momento por e-mail para o seu lead, tá? Então, o bacana, pessoal, é mesmo se você mandar por WhatsApp, manda também por e-mail para você ter esse registro aqui, tá? Para você poder acompanhar até mesmo quando que você enviou, se você já enviou ou não, se tem algum imóvel que você deixou passar ali para você enviar, tá? Então é importante vocês utilizarem essas duas opções, tá? Então, para compartilhamento, são essas opções. Aqui, só para a gente finalizar essa parte do cliente comprador, eu até consigo visualizar quando que esse meu Buyer Match ele vai expirar, tá? Então, se eu cadastro hoje, no dia 30 de setembro de 2024, ele vai continuar procurando imóveis, ou seja, sempre que tiver um novo imóvel com essas características cadastrado no nosso sistema, ele vai me alertar até o dia 29 de março do ano que vem. Então, ele fica ativo aí, trabalhando por você, né, por esses 6 meses, tá bom? Mas vamos supor que, vamos lá, a gente criou esse Buyer Match para o Carlos e a gente conseguiu aí, em tempo recorde, já encontrar o imóvel para ele em uma semana. Não quero mais ficar recebendo notificação sobre novos imóveis encontrados, né? Como que eu faço? Eu venho aqui no menu principal do Buyer Match, então eu não clico em nenhuma dessas duas características, eu clico na categoria principal, Buyer Match. Clicando aqui, olha só, já vai aparecer o Buyer Match que eu criei. Eu venho aqui em ações e clico em arquivar, tá? Arquivando, essa informação já não vai mais ficar habilitada no sistema, então você já não vai mais receber notificações sobre potenciais novos imóveis aí para o seu lead comprador, tá bom? Pessoal, antes da gente ir para outra etapa, né, que é a etapa quando você está representando um cliente proprietário, queria responder algumas dúvidas, tá? Porque a outra parte ela é bem rapidinha. Eu vi que o Léo levantou a mão. Se vocês tiverem dúvida também, façam igual ele, levantem a mão que a gente vai respondendo, ou mandem aqui no chat, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, equipe do Léo. Bom dia. Bom dia. É o Bruno que está falando aqui. Eu queria que você explicasse a respeito da chave de seleção esconder. Ela esconde também da minha pesquisa, mas também do corretor, que às vezes tem uma característica que você coloca, por exemplo, o cliente pede mobiliado, e como você coloca para qualquer uma das características para filtrar, aparece às vezes um não mobiliado. Aí eu quero esconder da minha lista, mas também vai deixar de sinalizar para o corretor que cadastrou o imóvel? Não. Ótima pergunta, inclusive. Obrigada, viu, Bruno? Aqui, pessoal, só para vocês entenderem sobre o que a gente está falando, em cima da foto do corretor captador, a gente tem essa chavinha aqui de esconder, né? Então, eu consigo esconder um imóvel. E quando a gente fala esconder, é realmente só na sua lista, tá, Bruno? Esse imóvel, o captador, ele não vai receber nenhuma notificação sobre isso, o imóvel dele vai continuar no ar normalmente, tá? Esse esconder é só realmente para ocultar esse resultado da sua listagem, até para você nem se preocupar mais com ele. Então, aqui, por exemplo, o da Carol, vamos supor que não se enquadre no que você está procurando. Você pode vir aqui e esconder, tá? Essa informação ela não vai mais aparecer aqui e até mesmo você consegue visualizar somente, filtrar, até caso você queira visualizar novamente, vindo aqui nos removidos, tá bom? Ele fica aqui nessa segunda, na verdade não é nem segunda, mas aqui logo abaixo da opção ativo, tá? E uma pergunta complementar. Claro. Quando tem o match, tanto eu recebo a notificação de que entrou um imóvel, como o corretor também consegue localizar o imóvel que tem um possível comprador para ele no sistema. A minha pergunta é essa também. Quando você clica ali em esconder, ele deixa de receber essa notificação de que tem esse comprador? Bruno, é uma ótima pergunta. Essa pergunta eu vou precisar confirmar com a equipe. Nossa, eu adoro quando a gente faz as academias, porque vocês sempre trazem perguntas ótimas. Eu vou verificar essa informação e aí eu repasso para o Eduardo. Pode ser?
Claro. Porque realmente Obrigado. É uma ótima pergunta. Vamos supor, esse imóvel aqui que a gente ocultou, né, da Carol, quando ela vai procurar por potenciais compradores, se o seu lead, né, comprador, não aparece para ela também. Faz total sentido. Eu vou anotar aqui, registrar isso, e eu confirmo com a equipe e repasso ainda hoje para vocês, tá bom? Deixa eu só anotar aqui para eu não esquecer. Maravilha. Obrigada, viu, Bruno, pela pergunta. É até bom, porque aí das próximas vezes a gente já vai saber essa resposta também para passar para o pessoal. Obrigada. Bom, pessoal, já que a gente está falando, então, do outro lado da moeda, né? A gente viu aqui o processo para cliente comprador. Agora, e quando eu represento o cliente proprietário, como que eu faço? Existem duas formas diferentes, tá, pessoal? A gente pode vir aqui no menu de Buyer Match, vir aqui na opção de procurar por compradores, e aqui você consegue preencher poucos campos, né? Uma quantidade bem menor de campos quando comparada com a anterior. Aqui eu só preciso indicar a localização. Então, aqui, por exemplo, eu poderia colocar. Deixa eu até pegar aqui o exemplo que a gente estava usando hoje, né? Então, eu posso colocar aqui a Praia do Canto. Então, preencher. O sistema vai procurar essa informação. Então, é aqui, né, Espírito Santo, cliquei em cima. Preciso também, obrigatoriamente, colocar um número de dormitórios. Aqui, então, vamos supor que o meu imóvel está, né, localizado na Praia do Canto, tem 2 imóveis, tem 2 dormitórios e ele é um apartamento, por exemplo, tá? Eu poderia colocar um preço estimado aqui e também poderia preencher esse campo aqui de tipo de transação para locação ou para venda, mas notem que esses campos não são obrigatórios, tá? É só se realmente for necessário. Quando eu busco, o sistema vai me apresentar aí os corretores que estão representando clientes compradores, e olha só, estão buscando um imóvel que se encaixa com as características do imóvel que eu estou anunciando. Tirando esse primeiro, pessoal, que é o da Beatriz, que a gente acabou de fazer, todos os demais são buyer matches ativos reais de vocês, tá? Adorei ver aqui o pessoal da Imóvel, da Remax Full também, tá? Então, se você, corretor, tem um imóvel aí na Praia do Canto, com no mínimo 2 dormitórios e é um apartamento, você já sabe com quem entrar em contato, tá bom? Então, o Buyer Match, ele também te apresenta resultado se você está representando o outro lado da moeda. Uma forma até mais simples de visualizar essas informações é indo lá na própria ficha de cadastro do imóvel, tá? Aqui, por exemplo, vou pegar esse imóvel aqui de testes, quando você entra na ficha de cadastro, nessa aba aqui, nós temos corretores com clientes, tá? Então, aqui, se o sistema encontrar, usando o Buyer Match, né? Olha só, até aqui está escrito, recurso de match, Buyer Matches. Se ele encontrar algum potencial comprador para você, ou seja, um corretor que tem um cliente comprador, ele vai te notificar aqui, tá? Então, é até uma forma até mais ágil e mais simples de você visualizar essa informação quando você representa o imóvel, tá? Quando você representa o cliente proprietário, vendedor. Tá? Eu vi que a Patrícia levantou a mão. Eu não sei se eu já respondi sua dúvida, Patrícia. Se você gostaria de perguntar também, estou à disposição. Nossa, acredito que eu já tenha respondido a dúvida dela. Bom, pessoal. Oi. Não é a Patrícia, é o Rogério aqui da Remax Lançamentos. Tudo bom? Bom dia. A dúvida está com relação ao cadastro. Okay. O iList exige um cadastro específico ou pode ser aproveitado o cadastro do CRM? Entendi. Vocês utilizam uma outra ferramenta para gestão de leads, é isso? Sim. Entendi. Se essa ferramenta está integrada com o iList, como, por exemplo, o C2S, o lead aparece automaticamente aqui no menu de contatos, tá? Se esse for o caso, sim, tá bom? Você não precisa cadastrar novamente, porque o lead já vai aparecer aqui automático para você. A única coisa que você precisa fazer é vir aqui em Buyer Match, adicionar Buyer Match e buscar por o nome desse lead, tá bom? Se esse CRM faz essa integração com o iList. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui na tela para vocês a nossa pesquisa de satisfação. A gente está chegando aí ao finzinho, nos últimos 10 minutos. Vou deixar aqui a pesquisa de satisfação enquanto eu fico à disposição para responder dúvidas de vocês, tá bom? Então, aqui eu deixo o QR Code. Essa pesquisa de satisfação, ela é muito importante, não só para a gente entender o que vocês estão achando das nossas apresentações, se tem algo que a gente possa melhorar,
se tem algo que a gente precise, né, dar ali uma atenção maior. Não só isso, mas também um espaço para vocês indicarem potenciais próximos temas que a gente aborde aqui na academia, tá? Então, se tem alguma ferramenta no iList que você tem muita dúvida, que você gostaria que a gente fizesse uma apresentação exclusiva sobre isso, manda aqui na nossa pesquisa de satisfação, preenche lá, porque a gente sempre leva em conta, tá? Sempre que quando eu converso com o Eduardo ali no começo do mês para a gente agendar a próxima data, eu já apresento para ele um tema que foi votado ali, né, em maioria, e a gente escolhe esse tema de acordo com o que vocês precisam, tá? Aqui a gente sempre respeita a necessidade de vocês, tá bom? Então, deixo aqui o QR Code para vocês participarem e deixarem lá a opinião de vocês, tá bom? Pessoal, alguma dúvida sobre o Buyer Match? Deu para entender a ferramenta, tudo certinho? Eu vi aqui que o pessoal, a equipe do Léo também levantou a mão. Oi, pessoal, pode falar. Oi, Letícia. Thiago, tudo bem? Oi, Thiago, bom dia, tudo bem? Vou aproveitar aqui a oportunidade para passar o feedback de duas funcionalidades do iList que eu acho que poderiam ser melhoradas nesse sentido. Assim. A primeira, na pesquisa global, quando a gente vai fazer pesquisa pelas propriedades, a gente coloca os filtros e, ao entrar em uma propriedade específica, depois a gente não consegue retornar para a pesquisa que a gente estava fazendo. Ela limpa tudo, então isso causa um pouquinho de trabalho a mais aqui para a gente. Tá? Então, isso é uma primeira. E a segunda, ao cadastrar a propriedade, eu acho que a gente poderia deixar um nosso percurso salvo antes de terminar ali. Então, eu estou cadastrando a propriedade, eu tenho que terminar o cadastro como um todo para depois conseguir salvar a propriedade. O sistema ele não permite que a gente faça parcial esse cadastramento da propriedade. E, por muitas vezes, a gente está com a rotina que às vezes a gente está dentro do cadastro da propriedade, precisa sair para uma visita, alguma coisa, e a gente tem que recomeçar tudo do zero. Então, são duas sugestões aí que eu acho que melhorariam a usabilidade do sistema. Perfeito, Thiago. Agradeço a sua colaboração. Eu tenho até alguns pontos para falar sobre essas duas questões, Thiago, e também todos os participantes. Essa questão da pesquisa global, a gente até soltou um vídeo faz algum tempo já. É até bom vocês falarem que a gente reforce essa questão, tá? Realmente, eu vou até compartilhar aqui com vocês, para todo mundo ver qual que é essa tela, e até uma forma de eu ajudar vocês a não perder todos os filtros, pelo menos, tá? Porque eu entendo completamente, isso é um retrabalho, né? Imagina, você preencheu ali vários filtros, e aí você volta para a tela anterior e perdeu tudo, precisa fazer tudo de novo. Então, aqui, pessoal, na pesquisa global, que é essa opção aqui que fica no menu lateral, você consegue fazer uma pesquisa mesmo, né, como o nome já diz, uma busca em imóveis de toda a rede. E aqui nós temos vários filtros, né? A gente tem filtro de localização, de informações dos imóveis, a gente consegue filtrar por escritórios. Então, aqui eu vou colocar só algumas informações, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, vou deixar aqui o estado Espírito Santo, vou colocar que é um apartamento, que precisa custar, de 650 mil até 6 milhões, que foi aquilo que a gente colocou no Buyer Match, imóveis ativos, e vamos supor que a área total precisa ser ali de 70 metros quadrados, enfim, tá? Vamos ver se tem algum imóvel com essas características, tem, tá? Então, a gente preencheu só alguns filtros, tá? Quando eu clico em um dos resultados, eu consigo, né, visualizar todas as informações, e aqui eu tenho esse botãozinho pesquisar novamente. Se eu clico nesse botãozinho pesquisar novamente, todas as informações que eu preenchi na tela anterior são perdidas de fato, tá, pessoal? Porque o sistema, ele identifica que você quer começar tudo de novo. Então, você quer fazer uma nova pesquisa com outros filtros. Uma forma de vocês evitarem a perda desses filtros é, como eu mencionei, não clicando ali, né, nessa opção pesquisar novamente. E eu até mudei aqui para eu poder mostrar para vocês que, voltando aqui nessa setinha, para eu voltar para a tela anterior, né, vindo aqui, o sistema ele vai conservar alguns dos meus filtros, tá? Então, eu não vou ter esse retrabalho de preencher todos, pelo menos. Então, aqui, olha só, o filtro de localização permaneceu, o filtro aqui de valor mínimo e máximo também, o tipo de apartamento e a área total. Então, essa pode ser uma forma de vocês não perderem essas informações, porque eu entendo total que ali leva tempo para preencher, né, todos os filtros, e perder sem necessidade não é bacana.
Então, pessoal, evitem clicar, se esse for o caso, evitem clicar no pesquisar novamente, tá? E voltem para a tela anterior usando o navegador de vocês, que aí os filtros não vão ser perdidos, tá? Essa é uma dica que eu posso passar para vocês também. Em relação ao cadastro de propriedades, eu vou até iniciar um novo cadastro aqui para eu mostrar para vocês também. Quando eu venho aqui em adicionar, né, e aí eu preciso colocar as informações principais aqui, e eu salvo, o sistema me redireciona para a ficha de cadastro, né? E eu entendo, são muitos campos obrigatórios, né? E às vezes a gente não consegue preencher todos de uma vez. Então, eu vou preencher aqui alguns só, tá? Vamos supor que o tipo de contrato é com representação, vou colocar aqui que o meu imóvel ele custa 650 mil, 3% para captação, 3% para venda. Vamos supor que eu coloque aqui a data de disponibilidade para dezembro de 2024. Aqui, eu posso até colocar um CEP, deixa eu ver se eu tenho um CEP aqui aberto para a gente poder fazer um teste juntos. Eu acho que eu não vou ter, mas enfim, isso aqui a gente não preenche, então. Quando eu desço toda a tela, eu tenho duas opções, certo? Eu tenho a opção de salvar rascunho e a opção de salvar e ativar. Se eu clico na opção salvar e ativar, de fato, o sistema não vai deixar que eu salve as informações que eu preenchi, tá? Ele vai acusar que para ativar o imóvel, o que é ativar, pessoal? É fazer com que esse imóvel suba para o site, seja anunciado no site. Para ativar esse imóvel, eu preciso preencher todos os campos obrigatórios. Agora, se eu estou ali preenchendo só um pouquinho, acabou de entrar um cliente, preciso parar de preencher. E eu não quero perder as informações que eu preenchi. Eu venho aqui e eu clico em salvar rascunho. O sistema vai salvar o rascunho, certo? E essa informação, ela vai ficar aqui salva para mim. Beleza, Letícia, passou um tempo, eu quero finalizar o preenchimento desse imóvel. Onde que eu acho ele? Eu venho aqui no menu de propriedades. Aqui, ele não vai aparecer porque o sistema, ele filtra os imóveis por forma padrão, né? Para os imóveis ativos. Eu preciso mudar para, aqui, rascunho. E o meu rascunho vai aparecer aqui. E aí eu consigo preencher normalmente, tá bom? Então, essas informações, para elas ficarem salvas, eu preciso ir salvando como rascunho, tá? E aí eu posso preencher um campo só, ou dois, ou nenhum até mesmo. Se eu quiser preencher só ali o endereço, para não me deixar esquecer de preencher depois, e salvar o dia de cadastro, você pode fazer isso e salvar como rascunho, tá? Então, salvando e ativando, realmente o sistema não vai deixar você sair da tela sem preencher todos os campos. Agora, se você salva como rascunho, isso fica ali registrado no sistema, tá bom? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês nessas duas demandas que eu sei que são muito importantes, né? Esse cadastro de imóveis e também a pesquisa global, tá bom? Eu vi aqui que a Carla colocou um comentário para a gente no chat. O rascunho, mesmo salvo, não está vindo todos os dados que foram preenchidos. Isso tem acontecido comigo. Carla, se você está salvando, está aparecendo aquela mensagem ali, salvo com sucesso, e quando você entra, você nota que algum campo não apareceu ali, não está salvo, manda para a gente, tá? A gente precisa analisar por que está acontecendo. Pessoal, isso é muito importante, tá? Não guardem os problemas para si, tá bom? Se vocês encontram problemas no iList, comuniquem o broker de vocês, ou se você é um broker, comunica a gente via Movidesk, tá bom? Não guardem problemas para vocês, porque quanto mais cedo a gente souber, a gente vai corrigir mais rápido, combinado? Então, Carla, por gentileza, relata para o seu broker, ou se você for broker, manda um ticket para a gente lá com vídeos, com a evidência para a gente analisar e ver o que está acontecendo, tá bom? Faz alguns testes antes para ver se de fato é um erro, e se for, manda para a gente que a gente já corrige o quanto antes, combinado? Pessoal, mais alguma dúvida? Pessoal, a equipe do Léo, Thiago, consegui ajudar vocês com essas demandas? Sim, maravilha, perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal, com a qual eu posso ajudar vocês hoje? Maravilha, pontualíssima, muito pontual. Deu certinho, Eduardo. Obrigado, Letícia. Pessoal, segura um minutinho só para eu dar um aviso para vocês. Obrigado, viu, Letícia? Mais uma academia maravilhosa. Adorei a ideia de buscar os temas com a turma. Eu acho que a gente tem que buscar realmente o que eles têm dúvida. Tecnologia, por mais que a gente fale um monte de vezes, a gente sempre vai ter alguma outra dúvida que vai surgir. Às vezes a gente esquece alguma coisa também. Com certeza, faz parte. Obrigado pela sua paciência também com a gente aqui.
Imagina, Eduardo. Pessoal, eu agradeço muito, né, o espaço concedido pela Regional, a participação de vocês. Eu preciso ir, que eu tenho uma outra apresentação agora às 10, mas queria muito agradecer, tá, a presença de vocês.